eu sei que você já conhece, mas vamos relembrar. Você não existia ainda. Foi em 1717. Graças a Deus que você não existia. Foi em 1717. 3 pescadores, um chamado João, o outro chamado Filipe e o outro Domingos. Eles estavam pescando no rio Paraíba, lá naquelas redondezas, naquela região que nós já conhecemos, mas não era época de peixe, não era época de pescaria. Ia passar por ali uma autoridade, e a ordem que eles receberam foi de que eles pescassem tudo o que eles pudessem, e essa pesca depois seria o banquete para as autoridades que chegariam ali. Tentaram pescar e nada. Nem um lambarizinho para contar a história. Nada. Até que remaram até um lugar chamado Porto do Itaguaçu, também rio Paraíba. Jogaram as redes, um deles jogou as redes, e na rede veio o corpo de uma imagem, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aquilo chamou a atenção desse homem. Claro, ficou surpreso. Como pode acontecer isso? Ele joga a rede novamente, e vem na rede o quê? A cabeça, que encaixou perfeitamente naquele corpo encontrado. Depois disso, eles lançam as redes, e aí os peixes vêm. E não é história de pescador. Muitos peixes, muitos. Ali aconteceu o primeiro sinal que depois eles perceberiam que já era o dedo, a ação, a intervenção, o coração, não sabemos como dizer, de Nossa Senhora. Então já aconteceu ali uma pesca milagrosa. Um deles levou essa imagem para casa, fez uma espécie de um oratório na sua casa, colocou ali a imagem e começou a rezar o terço todos os dias. Convidava os vizinhos também vinham e rezavam o terço. O tempo foi passando e aí aconteceu um outro sinal. O sinal foi que num dia que eles estavam rezando o terço, eles não estavam ventando, estavam num ambiente tranquilo, e a vela se apagou. As 2 velas que estavam do lado da imagem, as 2 velas se apagaram. E ninguém soprou a vela. As velas se apagaram. Aí alguém foi acender as velas se acenderam sozinhas. Não existia aquela vela ainda de aniversário que você apaga 500 vezes e a bendita não para. Não era daquela, era antigo. Então a pessoa que ia acender a vela via que acendia e apagava sozinha. Era um sinal. E essas coisas, esse fato ia se espalhando. Mais tarde aconteceu um outro sinal. O sinal que um escravo, época da escravidão, um escravo estava com o seu feitor passando pela igreja, a Basílica Velha de Aparecida, e aí ele pediu para o seu feitor para rezar um pouquinho ali naquela igreja. O feitor autorizou e ele entrou na igreja. Ele estava acorrentado, era escravo. Ele estava acorrentado. Ele levanta as mãos para o alto, reza a Nossa Senhora, e na hora que ele levanta a mão,
as correntes arrebentam. Arrebentam, milagrosamente, simplesmente se arrebentam. Eu fico até arrepiado de falar isso, porque aí, olha os sinais que tem por trás disso. Nossa Senhora não quer ninguém acorrentado. Nossa Senhora quer um mundo de irmãos, um mundo fraterno. Mais tarde, depois, o outro sinal, um sinal que um cavaleiro, parece-me que era lá dos lados de Cuiabá, ele vinha para cá, e ele passou em frente da igreja, e viu aquele povo rezando, e tirou sarro daquele povo, fez pouco caso daquele povo, deu risada daquele povo, e falou: eu vou entrar nessa igreja aí a cavalo, e vou mostrar que não tem nada de divino, nada de interessante. E tentou entrar. Na hora que ele chega na escadaria da igreja, a pata do cavalo, que tinha a ferradura, fica cravada na pedra e grudada na pedra. Na preda é difícil, né? Na preda é difícil. Na pedra, fica ali cravado e o cavalo fica preso no chão e o homem cai do cavalo. Literalmente cai do cavalo. Depois, convertido por conta desse fato, ele tornou-se um grande devoto de Nossa Senhora. Conta-se também, estou contando aqui os principais lá do início. Conta também que uma menina cega de nascença, ao passar pelo porto de Itaguaçu, onde foi encontrada a santa, e depois chegando perto da igreja com a sua mãe, a menina olha para a igreja e diz assim: nossa mãe, que igreja bonita! A mãe fica surpresa e vê que a filha estava enxergando. A partir daquele momento o milagre aconteceu. E vários outros milagres. Foi crescendo e a Aparecida tornou-se o maior centro de romaria mariana do mundo. Não só possui o maior templo no tamanho, o maior do mundo, maior que Fátima, maior que Lourdes e qualquer outro do mundo, mas é a Basílica Mariana que recebe o maior número de romeiros do mundo. Não foi à toa que o Papa Francisco quis primeiro, saindo de Roma, que o primeiro ato dele fora do Vaticano fosse estar diante dessa imagem e ali consagrar o seu ministério petrino a Nossa Senhora. O que me chama a atenção nessa história, em primeiro lugar, é a simplicidade. Diante das outras aparições de Nossa Senhora, que são verdadeiras, ninguém aqui está questionando, mas a simplicidade, a humildade da aparição de Nossa Senhora em terras brasileiras é algo impressionante. Impressionante. Cada um de vocês, com certeza, tem algo a dizer também, imagino, sobre a presença de Maria na sua vida, a intervenção de Maria na sua vida. Eu rezava agora à tarde, antes de vir para cá, e fiquei me lembrando, o último sinal que eu tive na minha vida pessoal, da presença de Maria, foi há 2 meses atrás, em agosto. Eu não gosto de dirigir à noite em rodovia. Eu evito ao máximo dirigir à noite. Não gosto. Quando vem aquele farolzão na minha cara, eu fico cego. Entendeu? Então eu não gosto. Evito ao máximo. Mas teve um dia de agosto
que eu não tive como evitar. Fui celebrar uma missa lá em Santa Branca. Até convidei, pedi para algumas pessoas para ir dirigindo para mim, mas ninguém podia naquele dia. Falei, então eu vou e Nossa Senhora Aparecida vai comigo. Então estava dirigindo naquela estrada de Santa Branca, com pressa, eu confesso, mas sem ultrapassar o limite de velocidade, espero, nem lembro. Dirigindo, quando de repente, na mão contrária, entra um carro para ultrapassar. Mas eu vi que não ia dar para ele ultrapassar. E quando eu vi o carro vindo assim na minha direção, eu só disse, Nossa Senhora Aparecida. E quando eu disse isso, eu consegui desviar o carro, porque não tem acostamento, mas eu consegui desviar o carro e o outro carro passou do meu lado. Foi por um triz. Creio que se não fosse ali a intervenção de Nossa Senhora Aparecida, eu me desesperaria naquele momento, como é comum. Entraria em pânico, mas na hora eu tive uma calma de desviar o carro devagar, porque o cara, acho que ele acelerou mais ainda, acho que ele não gostava de padre, não sei o que acontece. Veio na minha, mas foi por um triz. Quando eu cheguei em Santa Branca, eu estava tremendo, suando frio. E antes de começar a missa, eu pedi para o povo sentar, eu falei, deixa eu contar uma história para vocês que acabou de acontecer. E eu contava essa história chorando, porque eu sabia que alguma coisa, e essa alguma coisa não era alguma coisa, era alguém tinha me salvado mais uma vez de um desastre. Foi Nossa Senhora Aparecida. E na sua vida? Eu acabei de saber antes da missa que um casal, não vou contar quem que é o casal, mas é aquele que trouxe Nossa Senhora aqui, não vou contar. Passou por um momento difícil aí recentemente, também de problema sério de saúde, e Nossa Senhora estava lá. Nossa Senhora ajudou. Com isso eu estou dizendo para você o seguinte, é até complicado falar essas coisas. É só quem acredita que experimenta. Se você crer, você vai ver. Não adianta você querer ver sem crer. Não adianta você querer explicações humanas. Não tem. Que alguém podia falar, padre, na hora, foi obra do acaso esse negócio aí de Santa Branca. Pode falar o que você quiser. Azar é seu. Mas eu acredito que foi Nossa Senhora que me livrou. Sempre falo também, e digo agora rapidamente aqui, o que aconteceu com o Papa João Paulo II, no dia 13 de maio de 1981, deve ser 81. Ele na Praça de São Pedro, leva um tiro, e a primeira coisa que ele fala quando ele leva um tiro, porque depois ele dá testemunho, é, Nossa Senhora, me salve. Era o dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, Praça de São Pedro. Ele leva um tiro no peito. É levado às pressas para o hospital, quase morto. E quando vão fazer a cirurgia para a retirada da bala que penetrou no seu peito, os médicos percebem que algo muito estranho havia acontecido. Porque a bala que penetrou no peito de João Paulo II, ela não seguiu uma linha reta. Ela fez um desvio. Se você depois quiser pesquisar, pesquise. Mas ela fez um desvio. Como é que pode uma bala de revólver ir numa direção e fazer um desvio? Fazer uma curva? Pois é, a única explicação que tem é essa. É essa. Não tem outra. E João Paulo II atribuiu essa graça que ele recebeu a Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Depois que ele se recuperou, ele decidiu de ir até Fátima e agradecer a Nossa Senhora. E ele levou a bala. Ele guardou a bala.
Como na sala dos milagres em Aparecida, que alguém leva algo que simboliza a graça recebida, João Paulo também pegou aquela bala e foi para Fátima. E ao entregar para o arcebispo responsável da Basílica de Fátima, o arcebispo diz assim: eu não sei aonde que eu vou colocar essa bala, porque essa bala é muito especial. Onde que eu vou colocar essa bala? Os dois se ajoelham diante da imagem e rezam. E João Paulo II olha exatamente para a coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima. E alguma coisa chama a atenção dele naquela coroa. Coroa que tinha sido confeccionada há dezenas de anos atrás. E ele fala: é lá, na coroa de Nossa Senhora, que vai ficar essa bala. Aí, tiram a coroa, levam até João Paulo e o arcebispo. A hora que vem a coroa, dentro da coroa já tinha um lugar preparado para receber exatamente a bala que perfurou o peito e quase o coração de João Paulo II. A bala está lá, na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Eu já fui lá e vi, conferi com esses olhos que a terra um dia há de comer. Se você não foi, pode ir lá para você ver. É verdade isso. Nossa Senhora. Estou contando alguns fatos para você lembrar dos seus momentos com Nossa Senhora. Ela intervém. Se você acreditar na intercessão dela, você alcança muitas graças. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã. Se você está passando por um momento difícil, se você nesse momento está sendo provado pelo sofrimento, peça com fé. Repito, peça com fé e a graça vem. A graça vem. Não brinque com Nossa Senhora. Cuidado com o que você pede para ela, porque ela leva a sério. Ela leva a sério. Acredite, ela está intercedendo por você nesse momento. Outro ponto importante nessa missa. O evangelho de hoje. Eu sei que você conhece o evangelho das bodas de Caná. Mas eu quero destacar uma coisa também muito simples. Sem entrar aqui em detalhes exegéticos, mas algumas coisas assim que na simplicidade eu tenho certeza que Maria te fala, que Maria me fala. Que Jesus te fala, que Jesus me fala. Primeiro, Jesus foi convidado para a festa de um casamento. O casamento naquela época para o judeu era a festa da sua vida. Eles se preparavam a vida inteira para essa festa. É como se você pensasse assim: eu tenho uma festa na minha vida, não vou ter mais nenhuma outra. Então eu quero caprichar o máximo possível nessa festa. Era mais ou menos assim o espírito. E olha, a festa de casamento durava 8 dias. Imagine se fosse hoje. Nossa Senhora Aparecida. Mas era 8 dias. 8 dias de festa. O vinho tinha um significado importantíssimo para o judeu. Entre outras coisas, significava sobretudo a alegria da festa. A alegria por estar ali, a bênção que estava acontecendo, a graça enorme que estava se vivenciando. Então, quando o vinho está para acabar, significa que a festa vai acabar. E que os noivos vão passar por uma humilhação, porque vão ter que dispensar os convidados. Não tem mais vinho, acabou a festa. Era mais ou menos assim. Nossa Senhora estava lá. E Maria percebe o que ia acontecer. Coisa de mãe. Mãe enxerga longe. Mãe vê longe. O fato dela perceber que ia faltar vinho significa também que ela tinha uma afinidade com aquela família.
É como se eu fosse lá como se eu fosse numa festa e eu ficasse andando lá na cozinha, lá na despensa, lá naquela salinha que a gente vai guardando as coisas, vai soltando devagarinho, para não acabar logo, entendeu? É lá naquele lugar que estava Maria, e ela percebe que o vinho ia faltar. Maria é assim na sua vida, ela percebe o que está faltando para você também. Você pode até pensar que não, mas ela percebe. E ela entra aí na sua intimidade, no seu coração, e percebe as coisas mais importantes para você. Porque ela é mãe. Ela é mãe. E ela chega em Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Não tem mais vinho. Jesus resiste um pouco, mas depois ele realiza o milagre. Transforma a água em vinho. Aqui eu quero pensar o seguinte. Nessa água, pensa na sua vida, naquilo que precisa ser transformado. Vamos dizer assim que essa água é água parada, água podre, água que não se renova, água que precisa de um ânimo novo, precisa reacender o ânimo, e você então enche essas talhas de água e coloca diante de Jesus. Você coloca diante de Jesus e aí você tem uma resposta. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não caminham bem, é preciso escutar o principal conselho de Nossa Senhora. Façam tudo o que Ele vos disser. Esta é a frase. Quando ela diz, façam tudo o que Ele vos disser, pense no seguinte, ela pode falar isso porque ela faz tudo o que ele diz. Ela já está acostumada a acreditar no poder de Deus. Ela tinha dito já, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela pode dizer para os filhos, façam tudo o que ele vos disser. A palavra dele é a verdade. A palavra dele tem poder. Proclame, portanto, meu irmão e minha irmã, nessa Eucaristia, Jesus como teu Senhor, como teu Mestre. O que Ele fala, acredite, tome posse e aposte a sua vida no que Ele diz. Aí está o segredo. Façam tudo o que Ele vos disser. E assim, a graça vem, a paz volta, a serenidade toma conta de você. Por mais difícil que seja o caminho, o sofrimento que você passa, você vai experimentar a presença de Jesus na sua vida. O amor dele, o carinho dele, a misericórdia dele, você vai experimentar. E você não vai se sentir, portanto, só. Você vai experimentar que tem um Deus do teu lado, que vai transformando a água em vinho na sua vida. A alegria vai se dissipando, a tristeza vai se dissipando e a alegria volta. Aquele desespero, aquela preocupação exagerada, ela vai se acalmando e a paz volta. Aquilo que você não pode resolver e você gostaria de resolver, aquilo que você não pode mudar e você gostaria de mudar, você vai percebendo que você precisa confiar a Deus, essa pessoa, você mesmo, você mesma, a sua família. Você vai, olha, Senhor, está aqui a minha família, está aqui, eu confio a minha família, eu confio o meu filho, eu confio minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, eu confio ao Senhor. Faça o que o Senhor achar melhor. E a paz vai tomando conta de você. É Jesus, porque você escutou de Nossa Senhora, façam tudo, ou faça tudo o que Ele vos disser. Por fim, mais uma vez eu insisto na intercessão de Nossa Senhora. O que acontece na primeira leitura com Esther é uma profecia da missão de Nossa Senhora. Quando lhe pergunta, Esther, o que você quer? Eu falei, eu quero a vida para o meu povo. Eu quero que o meu povo não seja morto, porque o povo ia ser todo, naquela época, a situação que estava sendo vivida, o povo ia ser exterminado, ia ser destruído.
E Esther não pensa em si, não quer livrar a sua pele, ela pensa no povo. Eu quero a vida para o meu povo. Assim também é a mãe. A mãe quer a vida para os seus filhos. Nossa Senhora Aparecida quer a vida para o povo brasileiro. Fraternidade, justiça, comida para todos, casa para todos, educação para todos, assim por diante. Uma coisa é certa, toda vez que você estiver passando por uma necessidade, acredite, não é Nossa Senhora que é a deusa, a que resolve tudo. Não é. Não é. Por mais que a gente receba críticas de alguns desavisados, não é. Nós não adoramos Nossa Senhora. Nós não endeusamos Nossa Senhora. Mas nós sabemos que Nossa Senhora foi, de todos os seres humanos que já existiram e existirão, a mais santa de todas. A que mais acolheu no coração a mensagem de Deus e se colocou a serviço do plano de Deus. A missão dela é como quando eu faço, naquele momento lá do carro, que eu quase sofri um acidente. Quando eu falo, Nossa Senhora Aparecida, você poderia perguntar assim para mim, por que você não falou Jesus? Eu falo, é porque eu sou filho, e quando as coisas não estão bem, desde criancinha eu reclamava, era para a mãe. Quando eu estava com dor de barriga, mãe, com dor de barriga. Quando eu estava com dor de dente, mãe, está doendo. Era só a mãe. Então na hora H a gente recorre à mãe. E é bom demais dar conta a gente ter uma mãe com quem contar. E eu sei que Nossa Senhora ouviu a minha prece, e naquele momento ela já colocou na mão de Jesus o meu pedido. E Jesus é que fez a obra. Tenho certeza disso. É assim que acontece na sua vida. Abaixa a sua cabeça um pouquinho, deixa eu fazer uma oração por você. Pense naquela situação, quem sabe, que você gostaria que fosse transformado. Você precisa que seja transformada, como a água que foi transformada em vinho pelo poder de Jesus. O primeiro sinal mostrando que, quando Ele está presente, as coisas mudam. Senhor Jesus, estamos aqui celebrando esta Eucaristia, na festa da Tua e da nossa Mãe, Maria Santíssima. Senhor Jesus, ao ouvir da sua mãe, eles não têm mais vinho, o Senhor ficou sensibilizado e realizou o milagre e garantiu que a alegria daqueles noivos continuasse. Senhor Jesus, nós colocamos também, animados pela palavra da nossa mãe, façam tudo o que Ele vos disser. Nós colocamos também na Tua presença as nossas talhas com água. Essas talhas que precisam ser transformadas. Peço, Jesus, que todas as pessoas que aqui estão e que estão passando por momentos difíceis, quem sabe que estão com a sua fé abalada, fraca, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfrentando conflitos dentro da sua casa, com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, seja qual for o conflito. Transforme, Jesus, esta realidade em união, em amor, em reconciliação, em saúde, em união dessa família. Que volte a reinar nessa casa, nesse casamento, aquele amor que tudo supera, que tudo perdoa, que tudo compreende, que é paciente sempre. Aquele amor que dá vida à nossa vida. Cura, Senhor, os enfermos. Dai saúde a quem está doente. Reanima a fé de quem desanimou. Reanima a esperança de todos nós que aqui estamos. E Maria, nossa mãe, abençoa-nos. E com o teu manto sagrado, nos envolva. Nos livre de todos os males, dos desastres, dos acidentes, de todas as coisas ruins que podem nos acontecer. Livra-nos, Maria. Leve sempre até Jesus nossas necessidades.
E nós te agradecemos por ser a nossa mãe tão querida, tão simples, uma mulher de fé.